Em novembro do ano passado, a Rússia lançou um novo tipo de míssil contra a Ucrânia. Moscou estreou o míssil balístico de alcance intermediário Oreshinik, que significa árvore de avelã em russo, em um ataque surpreendente contra Dnipro. Embora tenha usado apenas submunições inertes, marcou mais uma tentativa do presidente russo Vladimir Putin de sinalizar sua disposição de escalada. Na época, as imagens do ataque e análise de imagens de satélite sugeriram que o Oreshinik provavelmente pode carregar 6 ogivas, cada uma armada com 6 submunições, para um total de 36 submunições ou sub-ogivas, nucleares ou não nucleares. Conforme o míssil desce em direção à Terra, ele pode dispersar essas submunições para cobrir uma ampla área com explosivos, semelhante a uma espécie de espingarda que espalha seus tiros. O Oreshinik também é certamente capaz de ser armado com ogivas nucleares, e muitos especialistas têm focado a análise principalmente nessas capacidades e no papel que o míssil desempenha na sinalização nuclear de Putin. Mas relativamente pouco foi dito sobre as capacidades convencionais do Oreshinik e como ele pode permitir uma mudança na estratégia de mira da Rússia em uma potencial guerra futura com a OTAN. Em um conflito onde as forças estão dispersas em grandes áreas, como é o caso da Ucrânia, um míssil caro com o Oreshinik é uma escolha ruim. Mas o Oreshinik faz todo sentido para atacar alvos densos como bases aéreas, onde suas submunições convencionais podem causar danos significativos. Em uma entrevista televisionada em dezembro passado, Putin observou que, como Oreshinik, a Rússia estava praticamente à beira de não ter necessidade de usar armas nucleares. Na atual condição da OTAN, observando a Europa mais enfraquecida com as últimas decisões de Donald Trump em praticamente abandonar o investimento em defesa na Europa, a preocupação se tornou real, já que a Europa é muito dependente dos americanos e não teria condições claras em se autodefender, principalmente de um míssil nuclear e não nuclear como o Oreshinik. O líder russo estava exagerando sobre o seu novo sistema? É claro que não. Caso contrário, a OTAN jamais alarmaria os seus próprios membros. Um ataque russo em massa com mísseis Oreshinik convencionais em locais estratégicos da OTAN, como bases aéreas, em instalações de comando e controle e bases de mísseis, poderia deixar a OTAN cambaleando, mesmo sem Putin usar suas armas nucleares. Em uma guerra com a OTAN, a Rússia provavelmente atacará as bases aéreas da aliança nos primeiros dias de um conflito. A Rússia está bem ciente da força aérea da OTAN e espera dar às suas forças algum espaço para respirar, destruindo, ou pelo menos atrasando, a capacidade de resposta da OTAN. As aeronaves de caça modernas, particularmente o F-35, que vários estados da OTAN usam cada vez mais como sua aeronave multifunção de escolha, são complexas demais para serem reparadas em campo. E foi uma forma dos americanos criarem dependência da Europa pelos caças americanos. Os F-35 e aeronaves semelhantes foram projetados para serem apoiados por grandes e sofisticadas bases aéreas. Décadas de cortes no orçamento concentraram o poder aéreo da OTAN em apenas um punhado dessas bases, tornando-as especialmente vulneráveis às munições estilo múltiplos ataques do Oreshinik. Os mísseis balísticos intercontinentais nucleares e CBMs da Rússia certamente poderiam acabar com as bases aéreas da OTAN. Mas quando se trata de armas convencionais, a experiência da Rússia na Ucrânia revelou problemas com ataques a locais estratégicos com seus mísseis existentes. Os mísseis russos, que são armados com ogivas nucleares unitárias, falharam em desabilitar as principais bases aéreas ucranianas e outras instalações, devido a uma combinação de baixa precisão e defesas aéreas ucranianas bem-sucedidas. O míssil Oreshinik ajuda a resolver esse problema. Com base no desempenho da Rússia na Ucrânia, pode levar dezenas de mísseis Iskander convencionais para destruir aeronaves em grandes bases aéreas.
Porém, seriam necessários muito menos Oreshiniks para atingir um efeito semelhante. Durante o ataque de 21 de novembro, um único míssil Oreshinik lançou 36 submunições inertes no complexo de fabricação de foguetes ucraniano, Pivdemezh. Se as submunições não fossem inertes, o míssil teria causado danos extensos em uma grande área, anulando os problemas de precisão dos mísseis Iskander e KH-101 da Rússia, mas não teria um efeito desejável de neutralizar várias bases e pontos estratégicos. Um grande problema para as bases da OTAN, principalmente locais pertencentes à indústria militar pouco protegida na Europa. Caso a guerra continue por mais longos meses, a boa notícia sobre o novo míssil da Rússia, inclusive para a própria OTAN, que busca expandir suas estruturas de defesa aérea, é que as capacidades convencionais do Oreshinik darão à Rússia mais opções não nucleares, teoricamente diminuindo o risco de que o Kremlin contemple o uso de armas nucleares no início de um conflito. A má notícia para a Ucrânia e a OTAN é que as capacidades não nucleares do Oreshinik significam que a Rússia terá mais opções para interromper significativamente as operações da OTAN no nível convencional. A OTAN já sinalizou que deve começar a se preparar para isso agora, tornando suas principais bases aéreas alvos menos atraentes para mísseis russos. Isso pode ser alcançado dispersando aeronaves para locais remotos, como a Rússia fez próximo da fronteira da Ucrânia, pistas menores e rodovias por toda a Europa, bem como equipamentos defensivos robustos para que sejam mais difíceis para a Rússia encontrar, mirar e destruir. Espero que tenham gostado deste vídeo. Ajude no meu trabalho comprando as minhas camisetas da loja umapenca.com/área militar. Ou você também pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix através da chave canalareamilitaroff@gmail.com.